E agora, no quadro Outro Olhar, conheceremos um pouco do percurso da carreira do jovem artista Amarelo. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde quando eu era muito criança. Isso para mim servia como uma maneira de um escape da realidade que eu vivia. Quando eu era criança eu era de uma família muito pobre, né, e não tinha videogame, não tinha muitos brinquedos, então o meu escape era desenhar. Então eu sempre desenhei. E quando chegou na adolescência eu conheci uns amigos que eram pichadores, eles faziam pichação. Aí foi quando eu entrei no meio dessa atitude de se manifestar, porque até então eu só desenhava para mim mesmo, de vez em quando dava os desenhos para os amigos, e aí eu comecei a querer mostrar o trabalho para outras pessoas, e isso começou com a pichação. E isso pra mim no começo eu não tinha nenhum interesse de ganhar dinheiro, eu sempre gostei mesmo de me divertir, isso era uma coisa muito bacana pra mim. Desde sempre continuou sendo o meu válvula de escape para os meus problemas pessoais e tal. E tipo, isso foi legal que desde o começo, desde quando eu pichava, aí eu comecei a explorar mais o desenho, eu comecei a receber elogios de pessoas que já conheciam meu trabalho, no meu caderno e tal, e comentava, pô cara, que massa, eu vi o desenho na hora, eu reconheci que era seu, porque eu já tinha visto e tal, ficou muito legal, você tem que fazer mais e tal. E assim, cada vez que eu fazia um trabalho, eu tentava melhorar o melhor possível, né, aumentar um pouco o nível de grau de dificuldade ou de qualidade e, tipo, cada vez mais tendo reconhecimento dos amigos, a princípio, né, porque eu era sempre fui muito tímido, eu não saía divulgando para todo mundo que eu grafitava, era só quem era mais próximo de mim que sabia. E as ruas começaram a conhecer meu trabalho. Eu comecei a pintar cada vez mais, comecei a me envolver com o pessoal do movimento hip hop na época na cidade de Campo Grande, onde eu morava. E tipo, essas pessoas me apresentavam outras pessoas e já começaram a aparecer outras pessoas interessadas em contratar meu serviço, pintar fachada de loja. Comecei a receber convite para viajar para várias cidades do interior do Mato Grosso do Sul, ministrando cursos, workshops sobre grafite e arte urbana. Foi então assim que eu comecei a reconhecer em mim um artista, porque até então eu era muito tímido, eu não tinha nem coragem de me denominar um artista. Então foi quando eu vi que eu estava agradando as pessoas com o meu trabalho, que eu percebi que realmente o que eu fazia era arte. Aí eu comecei a investir mais nisso. Passei por uma outra fase já mais crítica no caso. Sempre meus trabalhos tinham alguma mensagem assim política, social, e sempre muito ligado à minha realidade. E comecei a viajar para outros estados, e foi então que eu recebi o convite de mudar para Campo Cuiabá, a convite do DJ Espinha, que na época tinha uma ONG, e ele estava precisando de um grafiteiro para ministrar workshop. E as coisas foram acontecendo aqui em Cuiabá. Na época estava um movimento muito efervescente de cultura, tinha muitos shows de rock, de underground, shows de hip hop. Era muito movimentada a cena aqui no interior, e acabou que eu fiquei preso à cidade praticamente. Cuiabá passou a conhecer o trabalho do grafiteiro Amarelo, que é o apelido que eu ganhei ainda na infância, no momento que eu mudei para Campo Grande. Então, a partir desse momento, as pessoas já conheceram a identificar os trabalhos da rua, que eram do Amarelo ou não e tal. E eu passei por um momento mais atual, que é como as pessoas conheceram o trabalho, começaram a pedir o trabalho, e isso me obrigou a começar a pintar as telas, que era uma coisa que até então eu nunca tinha explorado. Minha primeira exposição coletiva foi no hall de entrada do Sesc Arsenal, onde também aconteceu um grande workshop. Foi uma turma de alunos muito grande. Em seguida nós tivemos a oportunidade de fazer uma exposição coletiva também, eu e mais 2 grafiteiros, no Museu de Arte e Cultura Popular, Salão Aline Figueiredo. E atualmente também estou participando de uma exposição coletiva com vários artistas mato-grossenses de arte contemporânea no Pavilhão das Artes.
E também, de vez em quando, eu participo de algumas ações em shows, eventos. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só vir aqui conhecer o meu ateliê. Numa ocasião, num dos cursos que eu ministrei, eu conheci um grande amigo atualmente, o Vermelho, uma coincidência, né? O Amarelo conheceu o Vermelho, e ele me apresentou uma técnica muito interessante que de cara já me atraiu, que é a xilogravura. O curso era de lambe-lambe e a xilogravura é uma das maneiras mais fáceis e baratas de você reproduzir uma imagem em série, várias vezes, quantas vezes você quiser. Eu misturei meu traço do grafite com a técnica da gravura e agora atualmente eu tenho experimentado um pouco dessas possibilidades aí. Esses são alguns trabalhos, são os primeiros testes na verdade, mas já deu um resultado bacana. E de repente pode ser uma nova possibilidade aí que a gente deve estar trabalhando. Esse aqui foi uma das primeiras estilos que eu fiz, estilogravura, que eu fiz no intuito de presentear meus amigos, que eu tenho muitos amigos que são professores de idioma, professor de arte urbana, professor de grafite, professor de dança de rua. Então eu quis fazer alguma coisa que retratasse eles, e como a coruja representa o professor e ela carrega um grande tesouro que é a sabedoria, eu achei que essa imagem pudesse representar bem essa classe. E cada um dos meus amigos professores já tem um desse aqui em casa. Esse aqui fala um pouco sobre a minha infância, né? Que como eu falei, a minha infância foi bem pobre. Só que o que vinha da minha cabeça era um horizonte muito grande, entendeu? Eu sempre vi grandes possibilidades. E essa imagem, que também foi a segunda xilogravura que eu fiz, fala muito sobre mim.